Fala, logístico, aqui Tarcísio Mendes. Rapaz, quanto tempo a gente ficou sem gravar aqui para o canal do Tema Corporativo aqui no YouTube, né? Então, esse vídeo é bastante especial. A gente está retornando, gravar aqueles vídeos semanais. Lá em 2015, né? Quando a gente começou, a gente gravava vídeos semanais. Então, estou dando a largada aí. Inicialmente, não dá para assumir nenhum compromisso do dia que vai ser publicado o vídeo. A gente vai ver a evolução disso, mas é uma alegria enorme a gente estar voltando aqui com os vídeos, trazendo conteúdo sobre logística. E nesse, eu quero falar para você, bater um papo aqui, interagir. Quando eu digo interagir, porque eu já te adianto, ao final desse vídeo, se você gostar dele, você dá o seu joinha, você curte, que é um sinal para a gente, né, de como vocês estão vendo esse vídeo, do que vocês absorveram. Deixa teu comentário, porque de repente você dá um feedback para a gente, alguma dúvida que você tiver, por isso que eu digo, a gente pode interagir aqui nesse canal, tá? Nesse vídeo. Então, nesse vídeo aqui você vai ver as 7 atividades mais comuns do analista de logística. Então, vamos aqui entender quais são as atividades mais comuns do analista. Bom, primeiro, é muito comum a gente ver analista com foco em estoque. Quando eu digo avalia a saúde, a gente vai detalhar melhor aqui em alguns outros tópicos, mas é muito comum, eu gosto de usar a analogia do time de vôlei, né? E aí, nesse caso, o analista, ele é como se fosse o levantador. Então, o analista, ele é quem levanta a bola para a liderança tomar a decisão, como se fosse no vôlei, para o atacante fazer o ponto, né? Então, dentro da avaliação de estoque, o analista, ele faz levantamentos, ele contribui para dar a visão do que é que tem na empresa de produtos que estão sem giro, por exemplo, certo? Então, quais são os produtos de revenda que não tem giro? E aí, claro, o que é sem giro? Cada empresa vai ter um conceito diferente, vai ter uma visão diferente. Existem empresas que um produto sem giro, que um produto de revenda ele já se caracteriza sem giro quando ele atinge 90 dias sem nenhuma venda, sem nenhuma movimentação. Tem empresa que parametriza 60 dias, 2 meses ou 6 meses. Então, é muito relativo de empresa para empresa. Então, o analista está sempre de olho, opa, peraí, quais são os produtos que a gente tem que se encaixaram no perfil dos produtos sem giro. E lembrando, tá? Tudo isso é a primeira atividade, que é com foco em estoque. A gente está só detalhando um pouco mais. Segundo, dentro de análise da saúde do estoque, quais são os produtos que a empresa tem que está fora de linha? Então, é importante o analista estar de olho nisso, né? Estar contribuindo com a gerência, com a coordenação, com a liderança, com relação aos produtos fora de linha. O que é fora de linha? O próprio nome já diz, mas explicando melhor, são produtos que não vai comprar mais. O que tem na empresa é o último saldo, não vai chegar mais, então o fora de linha são produtos que não vão mais ser adquiridos. Itens com excesso de estoque. Então, também cada empresa define o que é excesso de estoque. E aí, nesse caso, o analista contribui para posicionar, ó, sei lá, o produto aqui, baseado no giro dele, a gente pode trabalhar com estoque para 3 meses. Ah, mas aqui eu tenho um produto que vai ter saldo suficiente para um ano. Então, ele posiciona todo esse excesso para fazer alguma ação, negociação com o fornecedor, promoção. Então, é muito relativo de empresa para empresa. E também avalia os níveis de estoques dos produtos classe A. Né? Então, são os produtos que o que vai caracterizar o classe A pode ser a curva de venda, o preço dele, a dificuldade de conseguir ter esse produto. Por exemplo, ele pode ser um produto da China que vende bem e ele é difícil de conseguir, então caracteriza ele como classe A para estar sempre de olho. Ou ele pode, o mais comum ele ser classe A porque o giro dele é muito alto, ou porque o preço dele deixa uma lucratividade diferente ou maior. Então é muito relativo de empresa para empresa o que é que classifica um produto como A. Mas o analista contribui dentro da saúde do estoque da empresa, dando visibilidade para os níveis de estoque dos produtos classe A. Entrando na segunda atividade, é muito comum você identificar analistas que eles dão suporte, né, na estruturação e no monitoramento da gestão por indicador.
Eu mesmo já tive a oportunidade de, em 2 empresas, na condição de analista, desempenhar essas atividades. Então, em alguns casos, eu só monitorava, em outro, eu tive a oportunidade de participar da estruturação, certo? Então, é importante o analista estar de olho no que existe de prática sobre gestão de indicadores. Também é comum o analista ele monitorar ações de pequenos projetos. Então, um projeto está em andamento, por exemplo, implantar um WMS. Para algumas empresas isso é um projeto extraordinário, é imenso, mas para outros é um pequeno projeto. Um projeto grande para a empresa talvez seja abrir 10 lojas no ano. Né? Então, enfim, é muito relativo de empresa para empresa. Na condição de analista, eu já passei pela situação de dar suporte na implantação de um WMS. Então, o plano de ação, eu vou falar também já mais sobre isso, o analista ele faz o suporte monitorando as ações do plano de ação relacionado a algum projeto, que é o que está mais na frente, né? Ele faz o monitoramento. Então, ele faz o acompanhamento das datas e garantir o cumprimento das ações, né? Cumprir que o plano de ação estabelecido seja, de fato, cumprido. Ele também pode contribuir com a padronização e monitoramento dos processos, né? E aí, quando eu digo do CD ou de um grupo, eu estou falando que, de repente, uma empresa ela pode ter várias filiais. E aí, um analista, ou 2 ou 3 analistas, dão suporte para garantir que os processos que são considerados padrões, né? Os processos que são padrão, eles sejam seguidos de uma forma padronizada. Então, o analista, dependendo da empresa, do porte e da condução do gestor, o analista pode dar suporte também dessa forma. Ele também pode ser responsável por abastecer loja, então também é muito comum a gente ver analistas fazendo análise do que vende nas lojas e do que tem nos CDs. Então, essas grandes empresas varejistas que têm lá o seu CD, e ela é uma fornecedora de produto para a sua loja, né? Ela termina sendo um abastecedor. Então, na maioria das vezes, tem uma equipe por trás, mas é muito comum você encontrar analista envolvido com isso, né? E aí ele pode ser também responsável por abastecer loja. E em alguns casos eu já vi isso, né? Eu já vivenciei isso. Eu era supervisor de logística e quem tirou as minhas férias foi um analista. Então, é possível que um analista ele substitua lideranças em operações, em alguma coisa específica, na ausência de alguém, ou de repente numa reunião, né? Um gestor pode ser que não vá participar e o analista tem domínio das informações, está a par, sabe do que está acontecendo, sabe de tudo que está acontecendo, então pode ser que ele também dê suporte para uma liderança, substituindo em alguma eventualidade. Então, essas são 7 atividades, né, atividade relacionada a estoque, gestão por indicador, estruturando, monitorando os indicadores, monitorando as ações inerentes a pequenos projetos, diversos planos de ações, como, por exemplo, um indicador que não está bacana, foi criado um plano de ação para esse indicador voltar para o trilho. Então, o analista dá um suporte em garantir que todas as atividades do plano de ação sejam realizadas dentro do prazo. Padroniza, né, e monitora os processos de um CD ou do grupo, pode ser responsável por abastecimento de loja e também pode substituir lideranças em algumas operações pontuais e talvez até em algumas reuniões mais estratégicas. Bom, então esse é o vídeo. A gente finaliza aqui. Eu quero te convidar para seguir o tema corporativo. Esse conteúdo que eu te expliquei, que eu te apresentei aqui, ele é um dos tópicos do curso Analista de Logística, que eu vou deixar na descrição aqui mais informações, mas eu quero te convidar para deixar o teu comentário, saber o que é que você achou, o que é que dessas 7 atividades, o que é que você vivencia, você tem experiência, o que é que você de repente talvez queria entender um pouquinho mais. E aí nos comentários a gente pode interagir. Então, segue o nosso canal aí, se você ainda não segue o Tema Corporativo. A gente está com um pouco mais de 2.500 seguidores, a gente vem desde 2015 com um trabalho em várias redes sociais, e aí agora a gente está retomando esse canal que é aqui no YouTube. Então, pega esse link, compartilha, manda outras pessoas. Se você conhece algum analista que faz alguma dessas atividades, manda para eles. E aí, vamos interagir sobre o que acontece na nossa área. Tá bem? Forte abraço e até a próxima.